se uma vez salvo, para sempre salvo. Isso é verdade? Bom, você já quer começar assim? Vamos começar assim. Olha, esse termo, uma vez salvo, salvo para sempre, é um termo, na maioria das vezes, usado de forma pejorativa, né? Ah, as pessoas que entendem que nós, reformados, e talvez o que ele queira dizer como teologia diferente, é porque vocês receberam grandes homens de Deus aqui, teólogos que são muito bons, de uma teologia pentecostal, e nós temos uma teologia reformada. A gente pode explicar isso melhor depois. Basicamente é porque ela é oriundo da reforma. Então nós cremos a salvação como algo definitivo, né? Então, geralmente, de forma pejorativa, eles falam, os reformados creem uma vez salvo, salvo para sempre. E, de fato, todas as vezes que nós somos salvos de forma completa, porque a obra da salvação, ela não depende do homem, a obra da salvação depende de Cristo. Então, basicamente, sim, uma vez salvo, salvo para sempre. É porque o que fica muito na cabeça das pessoas, e também na minha, até hoje eu confesso, não tô hoje sendo membro, tá? Mas fui durante muitos anos. Que era assim, você aceitou Jesus, aí teu nome tá lá no livro da vida. Sim. Aí o que ficava na nossa cabeça? A gente se desviou, digamos assim, né? Uhum. Você não vai se desviar nem quem tá assistindo. Mas aí você saiu da igreja, então teu nome sai desse livro da vida, você não tá mais sendo salvo. Aí o que você faz em diante... Escreve, apaga, escreve, Exatamente. apaga. É dessa maneira? Como é que é? Não, não é dessa maneira. A Bíblia diz que o livro da vida já está escrito desde antes da fundação do mundo, né? Nós trabalhamos com a eleição, nós que somos reformados, né, calvinistas, trabalhamos com a eleição, e que essa eleição ela aconteceu antes da criação de todas as coisas. Deus havia escolhido pessoas para serem salvos. E essa salvação não foge do sacrifício de Cristo. Como diz o apóstolo Pedro e também o apóstolo João no Apocalipse, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, o evento histórico do sacrifício de Jesus, ele ocorre antes da criação de todas as coisas, mostrando então que a salvação precede, né, até mesmo a queda do homem no jardim. Significa dizermos, obviamente, que aqueles que em Cristo foram salvos na eternidade serão salvos no tempo. Então, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós fomos salvos quanto à justificação, fomos justificados por Cristo na cruz. Nós estamos sendo salvos quanto à santificação, porque o Espírito que recebemos no dia que cremos, ele é encarregado da santificação do homem, nos levando ao aperfeiçoamento. E nós seremos salvos por conta da glorificação, quando Cristo vier e nós recebermos um corpo glorificado. Então, quando nós cremos em Cristo, nós estamos ali manifestando a eleição de Deus no crer. É basicamente isso que acontece. E essa salvação não tem como se perder, porque quem decidiu nos salvar foi o próprio Deus através de Cristo Jesus. Então, significa dizermos que aquele que foi salvo, de fato, salvo está. Agora, isso não quer dizer que ele não erre, isso não quer dizer que ele não peque, isso não quer dizer que ele não tenha momentos que ele questione a própria fé, isso não quer dizer que ele não tenha momentos que ele tenha dificuldades com aquilo mesmo que ele crê, só que aquele que foi salvo sempre estará a arrepender-se no momento que for. Então, essa expressão sair da igreja é uma expressão que se popularizou por conta de uma ideia de que o homem que está ali na igreja, ele é um salvo, e se ele está fora da igreja, ele não está mais salvo. Isso é uma ideia, inclusive, que a gente herda do catolicismo, até porque o salvo, ele vai manifestar obras que atestem essa salvação. Então, aquele indivíduo que foi salvo por Cristo, ele vai manifestar obras no decorrer da sua vida que atestam essa salvação. Só que sim, ele pode ter fases da sua vida que essas obras elas possam diminuir ou deixar de ser apresentadas pela dificuldade que ele está encontrando com a sua própria fé, mas se ele é um eleito do Senhor e se ele foi chamado por Cristo, como o próprio Cristo diz, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e não tem a quem possa tirá-la das minhas mãos, significa que ele sim vai entrar em estado de arrependimento, ele sim vai entrar em uma condição de rever a sua vida, e o mais importante, ele vai ter sempre o Espírito Santo orientando ele e dizendo onde você está, o que você está fazendo, não é o seu lugar. Ô pastor, vou te falar, maneira explicação. Isso não iria conflitar um pouco com a questão do livre-arbítrio, não? Conflita diretamente com o livre-arbítrio, porque a nossa tradição teológica, ela não crê no livre-arbítrio.
nós entendemos que o livre-arbítrio foi dado ao homem. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de arbitrar sobre a sua escolha. Esse livre-arbítrio a gente entende que foi dado ao homem no jardim, quando Deus fez todas as coisas, vocês sabem perfeitamente, e disse para o homem, você pode desfrutar de tudo isso aqui. Desse fruto aqui você não pode comer ou se apropriar. Né? Basicamente é isso que acontece. O que o homem faz? Ele decide na sua livre vontade de se alimentar daquilo ou de praticar uma obra que não lhe fora dado direito. A partir desse momento, o homem cai, ele peca. E quando ele peca, ele já não tem mais o arbítrio de decidir sobre as coisas. Toda a sua inclinação passa a ser com base na sua queda. Por isso que Paulo, lá em Romanos 5, vai dizer que por conta do pecado do primeiro homem, toda a humanidade foi condenada. Porque todos nós nascemos a partir do pecado do primeiro homem, que foi Adão. Significa dizermos que há uma inclinação direta. Se há uma inclinação direta por parte da natureza que carregamos, que é a natureza caída, e aí indifere, seja arminianos ou seja calvinistas, todos nós cremos que o homem está inclinado quanto mais por parte da sua natureza. Então ele não tem mais uma opção de arbitrar. Então, John Wesley, que era um arminiano, que eu tenho um grande apreço, ele, de forma poética, vamos dizer assim, ele escreve numa de suas mensagens sobre o pecado original as seguintes palavras. O homem, antes da queda, estava no céu, é uma linguagem figurada, estava no céu com direito de olhar para a terra. Depois que ele se apropriou da terra ou se arrolou à terra, ele já não consegue mais levantar os seus olhos sequer, a sua cabeça sequer, para olhar para o céu. Por quê? Porque a queda provocou essa depravação no homem, de tal modo que ele já não consegue mais agir contrário à sua natureza. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está sempre diante de mim. Miserável homem que sou. Qual é a conclusão do apóstolo Paulo? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará da sentença que é a morte? Que eu tenho uma natureza caída, me inclino para o pecado e a recompensa do pecado é a morte. Quem me livra? Ele disse, mas graças a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então essa salvação do homem é uma decisão unilateral de Deus de vir ao encontro do homem pecador para promover arrependimento desse homem, como está em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Qual era a condição nossa? Morte. Então não tem mais arbítrio. Arbítrio é para quem tem direito de escolher, quem está vivo e pode fazer uma escolha. Quando a gente tem uma natureza que nos condiciona ao pecado e provoca essa morte espiritual, morto não decide, morto não escolhe, morto está sentenciado àquilo que ele herda do primeiro homem, que foi Adão.